bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série ABC de crochê. E como vocês viram aí, no vídeo de hoje vamos fazer a letrinha Q. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. E aqui embaixo na descrição eu deixo um link com o gráfico da receita. Assim você pode fazer a contagem de pontos, contagem de carreiras, ver onde tem aumento, ver onde tem diminuição. E se tiver alguma dúvida, é só você olhar lá. A minha recomendação é que você faça o vídeo paralelo com o gráfico. Deixa o gráfico aí, vai vendo o vídeo, olhando o gráfico, porque aí mesmo que você não saiba ler gráfico, você vai interpretar o gráfico rapidinho, eu tenho certeza disso. A letrinha ela tem mais ou menos 12 centímetros de altura e um total de 31 carreiras. Então é isso, pega a sua linha, pega a sua agulha e bora lá fazer mais uma letrinha. Vou usar aqui a linha Charme, mas eu também gosto muito de usar a Bella. Agulha de crochê 2,5, agulha de tapeceiro, enchimento e tesoura. A primeira parte aqui do meu Q já tá pronta, aí eu vou fazer a segunda parte com vocês e depois a gente faz a junção das duas partes. Mais uma vez eu recomendo que vocês abram aí o gráfico para ir acompanhando e não restar nenhuma dúvida. Vou começar aqui colocando a linha na agulha. E a partir daqui eu vou fazer 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nessa primeira carreira aqui, a gente vai trabalhar pegando a argolinha de baixo aqui do ponto. Em todas as carreiras, não só nessa, a gente vai começar sempre no segundo ponto aqui da correntinha. Então, vamos lá, vou pegar a argolinha de baixo aqui e vou fazer ponto baixo nessa carreira inteira. Pego aqui a argolinha de baixo e faço um ponto baixo. Tô no terceiro ponto. E serão o total de 10 pontos. A gente fez 11 correntinhas, pulamos o primeiro ponto. Então, são 10 pontinhos aqui. Fiz aqui meu último pontinho. Se você tiver dúvida se ainda tem um ponto para fazer aqui ou não, é só você contar aqui se tem 10 pontos. Primeira carreira finalizada. Aí aqui eu vou fazer uma correntinha para trocar de carreira. Viro o meu trabalho. E vou começar aqui a partir do segundo ponto. A gente pula essa correntinha que a gente fez e começa aqui no segundo ponto. E nessa carreira, a gente vai começar com um aumento e também terminar com um aumento. Então, aqui no segundo ponto, eu vou fazer 2 pontinhos no mesmo ponto. Faço pontos baixos aqui na carreira inteira. E lá no último, faço mais um aumento. Tô pegando aqui o último pontinho e faço 2 pontos no mesmo ponto. Segunda carreirinha finalizada, faço uma correntinha para trocar de carreira, viro meu trabalho e, de novo, no segundo ponto, vou começar a carreira com um aumento. 1 e 2. E prossigo aqui a carreira até o final e, de novo, lá no último, a gente vai fazer um aumento. Cheguei no último ponto e vou fazer um aumento. 1 e 2. E agora, ainda na terceira carreira, a gente vai fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá desse jeitinho, a gente vai virar o nosso trabalho. Assim, e a correntinha aqui vai ficar de costas pra gente também. Para manter o padrão, a gente começa pelo segundo ponto. E aqui, eu vou pegar somente a argolinha de baixo, mas se você quiser pode pegar a de cima, não vai fazer tanta diferença no trabalho final. Vai no que é mais fácil aí pra você, que não tem problema. Pula esse primeiro pontinho aqui, que é de onde tá saindo o ponto, e vem aqui no segundo. Aí eu viro ele de costas pra mim e pego aqui a argolinha. Eu vou pegar de baixo, mas se você achar mais fácil, pode pegar de cima. E vou fazer 6 pontos aqui na correntinha. 2, 3, 4, 5, 6.
e vem aqui no próximo ponto, que ficou pequenininho porque foi onde a gente fez um aumento, mas aí você vira assim o lado certo pra você e você vai conseguir identificar aqui onde tá o pontinho. E prossigo aqui fazendo pontos baixos normal até lá o final da carreira, e no final a gente faz um aumento. Se você deu uma travada aí na hora das correntinhas aqui, pegue a argolinha que faz mais sentido aí pra você, que fica mais fácil. O importante é o número dos pontos. Tem que ter 6 pontinhos aqui na correntinha. Cheguei aqui no fim da carreira e agora no último pontinho aqui eu faço um aumento. Chegamos no final da quarta carreira. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou começar a quinta carreira. E mais uma vez aqui no segundo pontinho, vamos fazer um aumento. E prossigo aqui fazendo pontos baixos até o final da carreira. Já adianto para vocês também que no final dessa carreira vamos fazer uma diminuição. E aqui chegou a hora da diminuição. Uma forma bem simples de fazer a diminuição é pulando um ponto. Então, eu tenho que terminar a carreira com uma diminuição. Eu vou pular o penúltimo ponto e vou fazer o meu ponto direto aqui no último. Bem simples. Prontinho. Faço uma correntinha para trocar de carreira e viro o trabalho. E aqui a gente vai começar com uma diminuição. Se normalmente a gente começa pelo segundo ponto, a gente tem que pular esse ponto para poder diminuir. Então, ao invés de começar no segundo ponto, a gente vai começar aqui no terceiro. Vou pular a correntinha que eu fiz, pulo o segundo ponto e venho direto para o terceiro. E prossigo aqui normalmente fazendo meus pontos baixos até o fim da carreira. E no final dessa carreira, a gente vai fazer um aumento. Penúltimo ponto, e aqui no último, pequenininho, faço 2 pontos no mesmo ponto. Prontinho, temos aqui 6 carreiras. Faço uma correntinha e viro meu trabalho para começar a 7ª carreira. E desse lado aqui a gente tá fazendo aumentos, né? Todas as carreiras aqui tem aumento. Então, aqui não vai ser diferente. No segundo ponto, vou começar a carreira fazendo um aumento. E prossigo aqui fazendo meus pontinhos. Tô chegando aqui no final da 7ª carreira. E aqui a gente não vai fazer nem aumento nem diminuição. A carreira vai terminar retinha mesmo. Pronto, ó. Onde eu parei aqui, tá do mesmo lado desse fiozinho. 7 carreiras. Aí, pra trocar de carreira aqui, eu faço uma correntinha, viro, e essa carreira a gente vai começar com um aumento. Então, eu venho aqui no segundo ponto e faço 2 pontinhos. E agora, a gente vai fazer 8 pontos. Então, fiz meu aumento e agora eu vou fazer 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Desse jeitinho. Faço uma correntinha e viro meu trabalho. E aqui eu vou começar essa carreira com aumento. No segundo ponto, faço 2 pontos. E prossigo aqui, fazendo pontinhos. E no final da carreira, a gente vai fazer mais um aumento. Cheguei no último ponto e tô fazendo um aumento. Faço uma correntinha, viro. E essa carreira, a gente não vai fazer aumento aqui no começo, só lá no final. Então, aqui no segundo ponto, faço só um ponto mesmo. Tô chegando aqui no final e vou fazer um aumento aqui no último ponto. E tá ficando desse jeitinho aqui. Parece um formato estranho, bem definido, mas eu juro que tá certo. Ó, é essa parte aqui, ó. Deixa eu colocar por cima pra mostrar pra vocês. A gente tá subindo aqui essa partezinha. E aqui a gente faz depois no final, essa partezinha daqui. Aqui eu faço uma correntinha, viro o trabalho e vou começar aqui no segundo ponto fazendo um aumento. Fiz o aumento,
Vou fazer 2 pontos. E agora eu vou fazer uma diminuição. Eu vou pular um ponto e fazer o meu pontinho aqui no próximo. Faço uma correntinha, viro e vou fazer uma diminuição. Diminuição no começo da carreira, a gente tem que começar no terceiro ponto. Então, a gente pula a correntinha, pula o segundo ponto e vem direto pro terceiro. E faço aqui os pontinhos até o fim da carreira. Então, a gente faz uma diminuição, mais 3 pontinhos. Correntinha, vira o trabalho e aqui a gente faz 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. E pode cortar essa linhazinha. Cortei e vou puxar. Prontinho, tá desse jeito aqui. E agora a gente vai começar uma nova parte aqui da letrinha e a gente vai começar 9 pontos pra cá. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E coloca a agulha. Aí, com a linha aqui do novelo, eu puxo e faço um pontinho aqui, ó. Aí, é só puxar essa linhazinha pequena que o pontinho diminui aqui sem ficar largo. E agora, a gente vai fazer uma diminuição. Então, eu vou pular o próximo ponto e fazer o pontinho só no outro. Vou fazer pontos baixos aqui até o final. E no último ponto, eu vou fazer um aumento. Último pontinho aqui, tá pequenininho. Faço 2 pontos nele. Faço uma correntinha para trocar de carreira. Viro o meu trabalho. E essa carreira eu vou começar com um aumento. Então, venho aqui no segundo ponto e faço um aumento. E sigo aqui fazendo pontos baixos. E no final da carreira, a gente vai fazer a diminuição. Falta 2 pontos aqui para eu finalizar a carreira. E o primeiro ponto aqui da carreira, né, no caso o último, é de onde tá saindo essa linhazinha aqui. Então, eu vou pular o penúltimo ponto e fazer meu ponto baixo direto aqui no último ponto. Faço uma correntinha para trocar de carreira, viro, e essa carreira eu vou começar com uma diminuição. Então, eu venho direto para o terceiro ponto. E aqui vou fazendo pontos baixos normal e não vai ter aumento no fim da carreira. Então, tô aqui com 10 carreiras. E aqui tem 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora, as 11 próximas carreiras vai ser de 8 pontos, sem aumento e nem diminuição. A gente tá com 10 carreiras, então até a carreira 21 vai ser sem aumento e sem diminuição. Eu faço a correntinha, viro, e a partir do segundo ponto, faço 8 pontos. 7, 8. Tô com 11 carreiras, falta mais 10. Faço a correntinha, viro e começo a partir aqui do segundo ponto. Quando eu chegar aqui em 21 carreiras, eu volto com vocês. Cheguei aqui nas 21 carreiras, então agora eu vou continuar aqui. Vou fazer uma correntinha para trocar de carreira. Viro aqui o trabalho e a gente vai começar essa carreira fazendo um aumento. Então, aqui no segundo ponto, faço 2 pontos. E faço aqui normalmente meus pontinhos. Faço uma correntinha para trocar de carreira, viro o trabalho. E aqui a gente vai começar a carreira com uma diminuição. Então, eu pulo o segundo ponto e venho direto para o terceiro. Faço meus pontinhos aqui e no último ponto eu vou fazer um aumento. Cheguei aqui no último ponto e faço 2 pontinhos no mesmo ponto. E aqui eu vou cortar essa linha e pode soltar. E tá finalizada mais uma partezinha aqui da nossa letrinha. E agora, essas mesmas 11 carreiras que a gente fez aqui, a gente precisa fazer do outro lado. Mas aqui a gente vai começar pelo lado de dentro aqui da letrinha. Então, eu vou virar ela de costas pra mim. Desse jeitinho aqui. Venho aqui nesse ponto aqui que a gente não trabalhou. E pego a minha linha aqui. E daqui começa a minha carreira de 8 pontos.
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Correntinha para trocar de carreira, viro o trabalho e mais uma vez começo aqui uma carreira de 8 pontos. E vou fazendo isso até chegar nas 21 carreiras. Quando eu chegar lá, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui nas 21 carreiras, terminei aqui do meu lado direito. Então, agora, vou fazer uma correntinha para trocar de carreira, viro o meu trabalho e a partir do segundo ponto aqui, eu vou começar uma nova carreira. Nesse caso aqui, só vai ter aumento no final da carreira. Cheguei aqui no último pontinho, vou fazer um aumento. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou começar essa carreira aqui no segundo ponto, fazendo um aumento também. 1, 2. E prossigo aqui na minha carreira e no final dela eu vou fazer uma diminuição. Então, quando tiver faltando 2 pontos para terminar a carreira, eu pulo o penúltimo ponto e faço meu ponto direto no último ponto. Faz uma correntinha, vira o trabalho. E aqui, essa carreira, a gente vai começar com uma diminuição. Então, eu pulo a correntinha, pulo o segundo ponto e faço direto no terceiro. Prossigo aqui normalmente e no último ponto dessa carreira, a gente vai fazer um aumento. Cheguei aqui no último ponto e vou fazer 2 pontinhos. 1 e 2. Vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui na outra parte do que, nesse último pontinho que a gente fez, e nele eu vou fazer um aumento. Então, eu coloco aqui, talvez o ponto fique um pouquinho largo por conta dessa linhazinha aqui, tá vendo? Mas depois a gente puxa ela e fica tudo certo. Então, eu vou vir aqui e vou fazer um aumento. Um e 2. Prossigo aqui normalmente nessa carreira e no final dela eu vou fazer uma diminuição. Então, quando tiver faltando 2 pontos para finalizar, eu pulo o penúltimo e vou direto para o último. Aqui tá o penúltimo ponto, vou fazer o meu ponto aqui direto no último ponto. E olha aqui como que tá ficando. Agora, as 6 próximas carreiras a gente vai fazer diminuição, no começo e no final da carreira. Então, vamos lá. Faço uma correntinha para trocar de carreira, viro e vou fazer uma diminuição aqui. Então, vou começar a carreira direto no terceiro ponto. E aqui, prossigo fazendo pontos baixos até quase o final, porque quando chegar no final da carreira, a gente vai fazer uma diminuição. E aqui nas correntinhas, você pode pegar a argolinha de baixo, a argolinha de cima, qual for mais fácil aí pra você. O importante mesmo é manter o número certo aqui de pontos, né? Que são 4 correntinhas, já fiz ponto em 2 delas. 3 e 4. E aqui retomo para este ladinho aqui do que. Tô chegando no final da carreira, faltam 2 pontinhos, pulo o penúltimo e faço meu ponto direto no último ponto, tá? Desse jeitinho aqui. Então, agora faltam mais 5 carreiras de diminuições. Faço uma correntinha, viro, começo aqui direto no terceiro ponto. Vou fazendo aqui minha carreira e lá no final a gente vai fazer uma diminuição. Tá faltando 2 pontos para finalizar, pulo o penúltimo e faço ponto direto no último. Correntinha, viro o trabalho, começo com uma diminuição fazendo pontinho direto no terceiro ponto. E vou indo fazendo muitos pontinhos aqui e lá no final dessa carreira a gente faz mais uma diminuição. Tá faltando 2 pontinhos aqui para finalizar, pulo o penúltimo e venho direto pro último. Correntinha, viro o trabalho e começo no terceiro ponto para fazer uma diminuição. Tô chegando aqui no final dessa carreira e vou fazer uma diminuição.
Tá faltando 2 pontinhos para terminar, pulo o penúltimo e vou direto pro último. Correntinha, vira, começa no terceiro ponto. E mais uma vez, no final dessa carreira vai ter uma diminuição. Faltando 2 pontinhos para terminar, eu pulo o penúltimo ponto e vou direto para o último. Correntinha, e agora a gente vai fazer a última carreira de diminuição. Virei, começo no terceiro ponto e prossigo aqui até chegar lá no final e a gente fazer a última diminuição. Tá faltando 2 pontos para finalizar, pulo o penúltimo e vou direto aqui pro último. E agora faço uma correntinha, viro o trabalho e vou fazer aqui uma carreira reta sem aumentar e nem diminuir. Serão 10 pontos, tá? Tem que finalizar com 10 pontos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E pode cortar esse fio e puxar. E agora aqui só falta fazer essa última partezinha aqui da letrinha. Eu vou pegar o quê? Vou virar de ponta cabeça pra mim e vou começar aqui nesse cantinho. Tá vendo que sobraram essas argolinhas do ponto? É nelas que a gente vai pegar pra fazer essa partezinha. Aqui tem 6 argolinhas, a última fica aqui meio curvadinha, mas ela tá aqui e a gente vai usar ela. Então, vou vir aqui nessa primeira, ou última, né, aqui que tem no cantinho, e pego aqui a minha linha e faço uma correntinha assim. E agora eu vou fazer uma diminuição, então eu vou pular a próxima argolinha e fazer o ponto aqui na outra. Aí aqui eu faço os pontinhos e no último ponto faço um aumento aqui nessa argolinha. 1 e 2. Aí é só puxar esse fiozinho aqui pra deixar esse ponto num tamanho mais normalzinho. Tô aqui com 6 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço uma correntinha, viro aqui e começo a carreira aqui no segundo ponto com um aumento. 1 e 2. Faço 3 pontos aqui. 1, 2, 3 e uma diminuição. Então, vou pular um ponto e fazer o meu ponto aqui no próximo. Vou pôr engancho aqui na linha do começo do trabalho. Esse monte de linhazinha vai confundindo. Elas ficam se metendo onde não devem. Faço uma correntinha, viro. E aqui vou fazer uma diminuição. Então, pulo a correntinha, pulo o segundo ponto e venho direto aqui pro último. Direto pro terceiro. E aqui vou fazer 4 pontinhos para finalizar. 1, 2, 3 e 4. E pode cortar essa linhazinha. E puxa. Tá vendo que esse ponto aqui tá meio largo? É porque foi onde eu comecei essa última partezinha aqui, né? Então, eu venho aqui atrás e puxo essa linhazinha aqui, ó. E pronto, ele puxa de volta. Então, tô com as minhas 2 partes aqui dos meus quezinhos. E a gente vai unir pra fazer um único quê. Caso você não saiba, a gente faz a junção dessas 2 partes aqui, fazendo pontos baixos ao redor de toda a letrinha. E eu gosto de começar aqui pelo meio, porque facilita bastante o decorrer do trabalho. Nenhuma dessas linhazinhas aqui é responsável por desmanchar o nosso trabalho, então eu vou deixar elas assim no jeito que elas estão mesmo. E conforme eu for fazendo a junção das pecinhas, eu vou colocando elas pra dentro. Eu vou começar aqui por esse cantinho e pra isso eu viro o quezinho de ponta cabeça pra mim. Já vou pegar essa linhazinha que tá aqui e pôr pro lado de dentro. Aqui tem uma regra que é bem clara. A gente vai fazer um ponto no espaçamento de um ponto ou uma carreira. Vocês já vão entender. Aqui é extremamente importante que as peças estejam bem alinhadinhas. Então, eu vou pegar sempre o mesmo ponto da peça da frente e da peça de trás. Então, eu vou pegar esse pontinho aqui do cantinho da carreira da frente e da carreira de trás. Pego aqui a linha do novelo e faço um pontinho. Ele vai ficar assim mais larguinho mesmo, mas é só você pegar a outra ponta aqui da linha
dá uma puxadinha nelas aqui e o ponto vai se ajustar. E essa linhazinha aqui eu já vou passar aqui pro lado de dentro. Aqui eu vou vir na próxima argolinha, essa argolinha, e a próxima aqui da peça de trás. Essa linha aqui é a que a gente usou pra começar esse fio novo, né, pra fazer a junção. Eu vou ignorá-lo, puxar ele pra cá e vou pegar a argolinha aqui da peça de trás. E faço um pontinho. Próxima argolinha da frente, de trás e pontinho. Mais uma da peça da frente e da peça de trás e faço um pontinho. E aqui, essa última argolinha daqueles 4 pontinhos que a gente fez e pronto. Essa parte de cima já tá unida. Aí aqui eu vou juntando e aqui é aquela parte que eu falei que é um ponto a cada uma carreira. Então, porque aqui a gente tinha as argolinhas, aqui em cima teremos os pontinhos pra gente pegar e aqui nas laterais a gente não tem essa opção. Então, a gente vai fazer um ponto a cada uma carreira. Fiz o último ponto aqui, então eu vou vir aqui numa distância de uma carreira pra baixo. E vou pegar esse pontinho aqui, tá vendo? Onde foi? Aqui, ó. Na peça da frente e na peça de trás. E faço um pontinho. Então, aqui, eu tô nessa carreira aqui, eu vou vir aqui pra carreira de baixo. E coloco a minha agulha aqui. Pegando a peça da frente e a peça de trás. Ó, aqui essa parte é mais retinha, fica mais fácil de entender. Vou colocando minha agulha no espaçamento de uma carreira. Vou colocar aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. E assim vou indo. Se você não respeita esse espaçamento entre os pontos, uma hora ou outra vai acabar repuxando os seus pontinhos. Pode dar um acabamento esquisito, torto, e aí não vai ficar do jeito que você tá esperando. Se você achar que eu tô indo muito rápido, aqui embaixo, no cantinho direito do vídeo, tem uma engrenagenzinha do YouTube. E nele você consegue ajustar a velocidade da reprodução do vídeo. E aí, se você colocar em 0.5, o vídeo vai ficar mais devagarzinho. E aí você consegue ver com mais calma se você achar que você precisa. E agora eu vou pegar aqui nesse cantinho aqui. Tá vendo que ficou essa linhazinha aqui pra fora? Não tem problema, tá? A gente já vai colocar ela pra dentro. Agora eu vou fazer essa partezinha aqui. E mesmo esquema, vou fazendo, dando espaçamento de uma carreira. Como é uma partezinha pequenininha e tortinha, ela é um pouquinho mais trabalhosa. Aí aqui, de onde tá saindo esses 2 fiozinhos, eu vou colocar a minha agulha aqui embaixo desses 2 pontos aqui. Como aqui é uma quina, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto. Então, eu vou repetir o ponto aqui onde eu já fiz um. E essas linhas também a gente já coloca pra dentro, tá? Essas 2 aqui. Vou fazer aqui mais 3 pontinhos. 2. E 3. Pego da frente, de trás e faço um ponto. E aqui vou repetir um ponto no mesmo ponto. Pra poder dar o espaçamento aqui, conforme eu faço mais um ponto, ele forma uma pontezinha aqui pra você poder fazer essa viradinha. Vou parar um pouquinho pra poder colocar esses fiozinhos pra dentro. Vou começar por esse daqui, ó. Eu coloco minha agulha aqui dentro, venho aqui no buraquinho perto dele e puxo ele pra dentro. Prontinho. E agora tem esses 2 aqui que eu faço a mesma coisa. Venho aqui com a minha agulha, vejo um buraquinho perto deles e puxo eles aqui pra dentro. Você pode fazer isso também com agulha de tapeceiro se você achar mais fácil. O importante é colocar eles pra dentro pra não ficar aparecendo. Nesse começo aqui da junção parece que tá tudo um nó, né? Fica tudo uma bagunça. Mas conforme a gente vai juntando, vai dando formato e vai ficando mais bonitinho e nossos olhos vão se agradando mais.
Então, agora eu vou fazer essa quedinha aqui pra poder continuar aqui essa partezinha. Vira assim e vou pegando aqui, fazendo um ponto a cada uma carreira. Finalizei essa partezinha aqui. E agora, aqui na parte de baixo, tem os pontinhos. Aí é só a gente pegar os pontinhos equivalentes aqui da peça da frente, da peça de trás. Já tô chegando aqui no final. Só mais alguns pontinhos. Vou fazer mais um pontinho aqui. E vou cortar o meu fio mais ou menos grandinho assim pra poder fazer o acabamento. Puxo a linha e vou pegar a minha agulha de tapeceiro. Aí eu venho aqui nesse primeiro ponto que a gente fez. Desse jeitinho. E aqui venho no último ponto que a gente fez e vou colocar minha agulha pegando somente uma argolinha. E isso aqui que eu tô fazendo é um ponto falso que vai interligar o primeiro ponto com o último ponto. Estou chateada que eu puxei essa linhazinha, mas daqui a pouco eu dou um jeito nela. E ó, finalizei aqui, fiz um ponto falso que ligou aqui o último ponto com o primeiro ponto, deixando quase imperceptível. Vou pegar essa argolinha aqui pra tentar disfarçar ela. E vou passar minha agulha aqui pro lado de dentro da minha letrinha. Ops, não bate não. E aí aqui eu pego essa linha e dou... Nossa, eu cortei uma linha gigantesca. Eu pego essa linha e vou dar um nozinho aqui em alguma dessas aqui, só pra arrematar e ficar tudo certinho, sem apertar muito, só pra realmente não soltar. E ó, já juntei a parte de dentro aqui do quezinho. Agora, de novo, eu vou virar aqui de ponta cabeça pra mim e vou começar aqui por baixo, tá? Vou começar por essa partezinha aqui de baixo. Então, eu vou virar de ponta cabeça e vou colocar minha agulha aqui na primeira argolinha, que foi de onde a gente começou o nosso trabalho. Pego a argolinha aqui da peça da frente e da peça de trás e começo aqui a fazer os meus pontinhos. Venho aqui na segunda argolinha. Tem essas argolinhas porque foi onde a gente começou o trabalho fazendo a correntinha, né? Então, ficou essas argolinhas e é nela que a gente vai trabalhar fazendo essa junção. Vou pegando aqui todas as argolinhas da peça da frente e da peça de trás e fazendo meus pontinhos. Como aqui não tem muito segredo, é só ir pegando as argolinhas, a hora que eu chegar aqui nessa partezinha, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui no último pontinho dessa parte, vou parar aqui um pouquinho para colocar essa linhazinha aqui pra dentro. E aqui também vou verificar se não tem mais nenhuma linhazinha pra fora, puxar tudo pra dentro para poder unir essa partezinha, que inclusive eu quis começar por aqui, justamente para tirar esse monte de linhazinha já do nosso caminho e já começar a ver a luz no fim do túnel. Então agora, vamos pegar aqui essa partezinha daqui, tá vendo? E agora, aqui nessa lateralzinha. Tá vendo que aqui tem os pontinhos? Agora a gente vai pegar esses 3 pontinhos. E quando chegar aqui no último, a gente faz 2 pontos no mesmo ponto. Eu falei 3, mas são 4, né? Ó, tem 4 pontinhos aqui. 4. E vou repetir esse ponto aqui no mesmo ponto. Pra poder fazer a viradinha e já coloco essas linhazinhas aqui pra dentro. E vou vir aqui pra carreira de cima. E aqui vou fazendo os pontinhos, pegando todas as carreirinhas, né? Fazendo um ponto a cada uma carreira. E agora eu vou dar uma pausa para colocar enchimento nessas 2 partezinhas aqui, que são mais difíceis de acessar. Ainda não vou colocar aqui no meio, tá? Só nessas 2 partezinhas mesmo. Pego só os tufinhos e vou colocando aqui com calma. Coloquei enchimento aqui nas pontinhas. Então, agora eu vou fazer mais uns pontinhos aqui, antes de realmente começar a colocar enchimento. Um ponto a cada uma carreira. Eu acho que é a forma mais fácil que eu consegui pensar, assim, pra poder passar pra vocês. E aí, por isso que eu vou fazendo aqui também, o vídeo acaba ficando longo, mas é por isso que eu vou mostrando pra vocês poderem ir olhando e fazendo. Então, aqui, vou parar um pouco e vou colocar enchimento. Então, eu vou juntar até aqui em cima, a hora que eu chegar aqui nos pontinhos, eu volto com vocês. E vou fazendo daquele jeito que eu falei, um pontinho a cada uma carreira.
É como tá ficando. Bonitinho, né? Já volto aqui. Cheguei aqui na parte retinha, coloquei enchimento aqui. E vou fazer um ponto aqui embaixo desses pontinhos aqui. Ele vai ficar larguinho aqui, fez um buraquinho, mas aí eu puxo essas duas linhazinhas aqui pro lado. Puxei, já ajustou. E aí agora eu venho aqui para o próximo pontinho. E aqui eu vou fazendo, pegando todos os pontinhos aqui dessa partezinha de cima. Primeiro ponto com primeiro ponto, segundo ponto com segundo ponto. Vou dar uma pausa aqui para poder pegar essas duas linhazinhas que ficaram para fora. E agora dá para colocar enchimento aqui já. Coloquei o enchimento e agora eu vou continuar aqui os meus pontinhos. E agora eu vou passar aqui para essa parte da curvinha e vou fazendo um pontinho a cada uma carreira. Mais um pontinho e vou pausar para colocar enchimento. E olha só como tá ficando o meu quezinho. Agora falta só essa parte aqui. Como eu já fiz bastante aqui com vocês, de ficar pegando um pontinho a cada uma carreira, eu vou finalizar aqui. E quando eu chegar no final, eu venho com vocês pra gente finalizar. Aí eu vou fazendo um pouquinho, pauso pra pôr enchimento e depois eu continuo. Quando eu chegar aqui no final, então eu volto aqui com vocês. Finalizei o meu quezinho, a minha câmera me trollou, tá bom? Então aqui no último pontinho eu fiz um ponto falso, assim como a gente fez aqui na parte de dentro. Eu peguei a agulha de tapeceiro, coloquei a minha linha no primeiro pontinho que a gente fez, pegando assim as duas argolinhas, aí eu puxei, voltei e no último ponto que a gente fez, eu coloquei pegando somente a argolinha de cima. E aí formou esse pontinho aqui, que fez a ligação aqui entre as duas partes e formou esse aspecto aqui contínuo. Tá vendo? Aí depois eu passei aqui a linha pra dentro e fui passando entre os pontos pra arrematar. E ficou desse jeitinho. Quezinho pronto, finalizado. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer. E é isso aí. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa o like aí no vídeo e até o próximo. Beijos!